Só que esse dorme, pastor É, Elias, aí não o- seria uma forma aí o pastor Elias, gentil ele- de dizer morreu? A consideração da palavra morte na Bíblia, ela é diferente da ideia de dormir. Para nós, cristãos, a palavra dormir na Escritura é o mesmo de alguém que morreu, porém nós consideramos a palavra dormir porque quem dorme, uma hora vai, vai acordar. Então, quando a gente vai para um velório, o crente mesmo não chama velório de velório. A gente chama de guardamento. A gente está guardando o corpo. Velório é oriundo da ideia de vela, de alguém que está velando um corpo. Nós cristãos não velamos, porque nós temos uma luz própria que ilumina a vida daquela pessoa, não é mesmo? Então esse alguém, a gente diz assim, esse alguém dormiu no Senhor. Quer dizer, cara, daqui a pouco ele vai acordar. Vai acordar. Ele vai acordar, ele está dormindo. O próprio Estevão, apedrejado na praça. E o texto diz, algumas traduções vão dizer que Estevão, ele dormiu, né? Ele adormeceu. A palavra adormecer quer dizer, esse alguém está adormecido, cara, desmaiou aí, apaga, daqui a pouco ele vai acordar, né? Então vamos entender a ideia do que eu penso, tá? Tudo bem, cada um aí tem uma linha de pensamento, como disse o pastor Denis. Eu penso no seguinte, que mesmo quem partiu no Senhor, dormiu no Senhor, ele não entrou no céu. Ele não está no céu. Já virou escatologia isso aqui. É isso. Né? Ele não entrou no céu. No céu, ele não entrou. Ele ainda vai entrar lá. Ele está no paraíso. No O paraíso. paraíso não é o céu. Paraíso está abaixo do trono de Deus. É uma sala VIP, vamos dizer assim, onde esse alguém está esperando o arrebatamento. Entende? Aí, Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 4, versos 16, 17, 18, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombetas de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente a encontrar o Senhor com ele nos ares. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, quem está lá tem que esperar acontecer aqui. Entende? Tem que acontecer. Aí haverá um encontro. Só que aí tem essa polêmica. Estão dormindo? Estão apagados? Não dá para mensurar essa ideia, não dá para dimensionar ao ponto de dizer assim, estão tudo dormindo, estão tudo apagado lá. Espera aí. Mas na passagem do rico e o Lázaro, ele está acordado. Ele está em consciência, porque ele fala, ele conversa, ele diz, Senhor, do outro lado, Senhor, por favor, pede para ele molhar um pouquinho aí do dedo dele na água e toque na minha língua. Ele tem consciência. Ele está dizendo o seguinte, o calor aqui está intenso, hein? O negócio aqui não está fácil. Por favor, me dá uma oportunidade de voltar a avisar meus parentes, para que eles não venham para cá. E aí o que disse o Senhor para ele? Você teve a tua oportunidade. Você não o fez. Por conta disso, não dá para fazer de uma passagem uma doutrina, não é? A gente tem a ideia de que quem está lá no paraíso, eu não consigo acreditar que ele apagou. Eu acredito que eles estão lá em vida, em sã consciência, esperando esse grande momento. Mas então quem está lá faz muitos anos que está apagado, meu irmão. O tempo não é contado pelo calendário humano. O tempo é contado pelo calendário de Deus. O que é para mim 10 anos é meia hora, 10 segundos para Deus. Então o tempo é muito curto, entende? Não dá para ter noção de tempo quando a gente pensa em Deus, entende? Por isso a Bíblia diz que o nome dele é Já, para dizer assim, o tempo, meu irmão, não tem como. Eu concordo Entende com a sua isso? linha de pensamento, até Entende? mesmo porque eu penso, esse é um pensamento meu, que quando morre um crente, um justo, quem que vem buscar? Os anjos. Para onde eles levam? Paraíso. Sim, quem que apareceu no Monte da Transfiguração, pastor? Foi Moisés? Elias e Moisés. Eles já tinham morrido? Nesse caso aí havia o arrebatamento do Elias. Elias Sim, havia mas e subido. o Moisés? O Moisés, ninguém deferiu a morte dele. Ninguém pode dizer como que ele morreu, né? Morreu lá no Pisga, morreu não sei aonde, tudo bem. Mas ninguém consegue dizer como que foi a morte dele. E aí existem algumas vertentes teológicas que diz que ele não morreu. Entendi, porque seria muito... Você já pensou Moisés e Elias dormir? Levanta aí, rapaziada, que a gente tem que ir lá no Monte da Transfiguração. Imagina. Não
Entende? não tem cabimento, né? Então vá vendo como que coisa intrigante que é isso. Vai abrindo vertentes, né? Pra se pensar e dizer, meu Deus, mas como pode? Como? Entende? Aí a gente olha, por exemplo, na ressurreição do Cristo. Não é mesmo? Na ressurreição do Cristo. A Bíblia diz que quando ele ressuscita dos mortos, sai um monte de gente também que estava naquele sepulcro com vida. Simples. Não é mesmo? Sai um monte. Por que quando ele chega no túmulo de Lázaro, ele chama o apelido do Lázaro, que Lázaro não é o nome dele? Chega lá e diz, Lázaro, sai para fora. Porque se ele diz, ei, sai para fora, tinha um monte de morto. A palavra dele tem poder, ia ser um monte de gente saindo de lá de dentro, entende? Então quem está dormindo acorda. Então, a consciência, eu não consigo acreditar que alguém perdeu a consciência. Que alguém... Então não precisa ir no paraíso. E Jesus, quando está lá no meio da cruz, entre Dimas e Gestas, que eram os dois que estavam um na esquerda, o outro na direita, ele diz assim, ó, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não ia andar carregando um cara dormindo. Isso tem uma vertente que até um pastor amigo meu, as pessoas, que eles interpretam, eles falam que a tradução da palavra em hebraico tem uma vírgula aí. Que Certo. Jesus disse assim, em verdade vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E não hoje estarás comigo. Mas Sim. são coisas que... Sim, aí, não, beleza. Cada um quer Então, defender a ideia, né, velho? então eu caio fora da vírgula e fico então com o advérbio de tempo. Vamos ficar com o advérbio de tempo. Esquece a vírgula e fica com o advérbio de tempo. O hoje. Explica o hoje, então. Entende? Esquece a vírgula e explica o hoje. É advérbio de tempo. Né? Explica o hoje de Deus. Me dá uma explicação do hoje de Deus. Fator tempo ninguém consegue explicar. Não tem como. Por exemplo, a passagem de Felipe correndo mais do que os cavalos. Não tem como. Um ser humano não corre mais do que um cavalo. Explica. Será que a questão não é um fator tempo aí na lei da física? Entende? Então tem meu muita amigo. coisa para se pensar. Não é só abrir uma janela. Na verdade, tudo se resume e termina em Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas pertencem aos homens e as coisas encobertas pertencem a Deus. Tem coisas que não adianta a gente ficar discutindo, Exato. que a gente vai entrar em parafuso e não vai... Agora, é Tá muito encoberto. precoce eu chegar aqui e afirmar. Dizer, Verdade absoluta, essa né? aqui é uma verdade absoluta. Eu penso, e essa é a verdade. E eu não posso dizer isso. Eu estou dizendo que é uma linha de pensamento minha, é uma corrente de pensamento minha. Respeito quem pensa isso. Maravilha, beleza, não tem problema. Mas imagine que graça teria a gente ficar tudo apagado lá embaixo, se logo acima no trono está o dono da vida. Deleva Sarábia. Se ali ele está debaixo do trono daquele que tem poder, que tem vida, não tem como. Próximo, quem sabe, de um rio que sai lá debaixo debaixo do trono. trono. Não tem como, onde o rio passa tem vida. Então, dentro desse ambiente é impossível que haverá morte. Entendeu? Não consigo acreditar nisso. O que a gente vai falar? Então eu paro porque vira escatologia isso e é muito gostoso de falar. Muito bom. Você tem alguma coisa pra falar ainda nesse assunto, pastor Não, Denis? eu creio que tá no paraíso. Curtindo. Curtindo. Uma comida ai. boa. Paraíso Boa perdido. comida. Ó, paraíso perdido e paraíso recuperado. Orosmo, orosmi.